O testemunho são as nossas experiências com Deus. E quando a gente tem uma experiência com Deus, nos transforma e nos muda. E isso é o que eu posso compartilhar. O que Deus tem feito na minha vida e pode ser que ajuda outros também. Porque estamos aqui para ajudar um ao outro, perseverar em Cristo Jesus. Então, eu primeiro quero pedir perdão para qualquer um aí, porque eu tenho uma forma diferente de me expressar. Todo mundo é diferente um pouco, né? A forma de falar, a forma de expressar. Deus deu um dom diferente para cada um. E eu sou uma pessoa que penso muito em imagens, em pensamentos assim, visual. Então, quando eu penso bem visual. Então, pode ser que quando eu estou explicando alguma coisa ou dando uns detalhes, eu vou estar usando coisas que eu vejo quando eu penso nisso. E também quem me conhece sabe que quando eu começo a falar sobre algo, muitas vezes eu volto a alguma outra coisa, que é o propósito eterno de Deus. Então, eu penso assim, tudo que Deus tem me mostrado e me ensinado tem sido que tudo tem a ver com o propósito eterno de Deus. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem o propósito eterno de Deus, que Deus quer ter uma família de muitos filhos em semelhança ao Filho de Jesus Cristo, né? Então, isso aí, sabendo disso, para mim é como se fosse um quebra-cabeça, porque a gente tem muitas áreas na nossa vida que Deus coloca para a gente poder aprender e crescer. Filhos, casamento, trabalho, e tudo isso, quando você olha só naquilo, você pode ter dificuldade em descobrir aonde que isso encaixa. Mas quando você sabe o que é a foto final, que é essa quebra-cabeça, que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida, tudo se torna mais fácil. Porque você sabe que tudo coopera para o bem. Você sabe que tudo tem um propósito. E esse propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos igual a Cristo. Que a gente seja moldado no caráter de Cristo. Então, eu vou falar muito sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu comigo. O meu testemunho de quando eu comecei a caminhar com o Senhor é que, antes de eu vir ao Senhor, cometi um erro muito grande. Eu botei a vontade de ter uma esposa, um amor de poder ter uma esposa acima do amor que eu tinha por Deus. Isso foi o maior erro da minha vida. E quando eu entendi isso e acertei as coisas, e eu casei, eu voltei para a casa do meu pai depois da lua de mel, e eu encontrei dois pastores que estavam lá ficando com meu pai. E eles me deram muitos conselhos. E um deles era sobre ler a palavra, conhecer a palavra, buscar do Senhor, e realmente meditar nas verdades do Senhor. E me mostrou que a gente precisa confiar em Deus, e que Deus usa as pessoas. Então, qualquer hora que alguém estiver falando, se eu estiver falando alguma coisa que não está na palavra de Deus, não deixe isso entrar no seu coração, porque o que você tem que seguir é a palavra de Deus e a verdade dele. E Deus é um Deus de ordem. Então, Deus não só tem o propósito dele, mas ele tem uma ordem que ele estabeleceu. E quando a gente obedece à ordem que ele nos deu, a gente é abençoado. A gente consegue escutar a voz dele. A gente consegue poder entender um pouco melhor a forma que Deus quer trabalhar no nosso coração. E sabendo que ele quer nos moldar no caráter de Cristo. Então, eu queria compartilhar uma palavra na Bíblia, que é primeiro, que é em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Derson, pode ler para mim aí, em português? Pode. Você repete-me, por favor. 2 Timóteo, Ok. capítulo 3, 3, versículo 16 a 17. 16 a 17. Uhum. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Quando eu estiver pronto, pessoal, fala amém. Vou fazer um sinalzinho assim, ó. Amém. Ok. Ok. Eu posso ler então, meus irmãos? Eu vou ler aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Esse versículo, para mim, é muito importante porque fala sobre a palavra de Deus, que vem de Deus, e o propósito que ele serve, que é para nos preparar e nos completar para toda boa obra em Cristo Jesus. Então, isso aí é uma coisa importante. Então, tudo que eu leio na palavra de Deus, tudo que a palavra de Deus fala, é algo que eu preciso aplicar na minha vida. É algo que é útil para o ensino, a correção para ensinar. Então, essas coisas eu preciso, se eu entendo isso, eu posso entender o restante das coisas que Deus quer me chamar a fazer. E o nosso Deus é um Deus de ordem, e ele estabelece essas coisas através da verdade dele. Então, o que é a ordem que Deus estabeleceu para o homem? Daddy, o senhor pode ler aí em 1 Coríntios 11, 3? 1 Coríntios 11, 3. Uhum. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E depois em Efésios 5, 22 a 24. Efésios 5, por favor. Efésios 5, versículo 22 a 24. 22 a 24. Posso ler? Por favor, meu irmão. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Queria compartilhar esses dois versículos porque são ordens estabelecidas por Deus. E essas ordens são coisas que a gente deveria seguir. Porque quando a gente sai disso, muitas coisas acontecem. A gente começa a ter mais dificuldade de escutar o que Deus está falando. E quando a gente está falando sobre criação de filho, falando sobre como que isso deveria ser feito, o que a palavra fala sobre isso, é muito importante a gente entender o total dele, porque vai muito além de só o que eu faço para meu filho. Tem a ver com ensinar no caminho. Ensinar no caminho de Deus é estar no caminho de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Então, para a gente ensinar no caminho, a gente precisa estar vivendo esse caminho. A gente precisa estar vivendo essa ordem que Deus estabeleceu, porque aí a gente tá honrando ao nosso Deus e obedecendo o que ele nos chama a fazer. Mas o que acontece quando a gente não segue o que ele está falando? O que acontece quando a gente começa a ter dificuldade em escutar a voz dele? Sentir ele nos guiando em que nós estamos fazendo. Lembra que tudo que Deus faz é para o propósito eterno dele. Ele quer nos moldar. Lembra que quando Deus criou os céus e a terra e tudo, e depois nos criou, a gente depois, por causa do pecado, começou a estragar tudo. Mas Jesus veio para que a gente pudesse ser resgatado e pudesse ser parte desse propósito eterno de Deus. E dessa vez, quando Jesus subiu, ele falou que ele ia preparar os céus e a terra, novos céus e nova terra. E isso a gente sabe que, dessa vez, antes disso acontecer, ele está nos preparando para esses novos céus e nova terra que a gente vê em Apocalipse, que fala que vai vir. Ele quer que a gente esteja preparado para o que ele tem para nós. Então, está nos moldando. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender cada dificuldade que a gente passa tem um propósito para ela, tem uma razão. E por isso que Jesus fala que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu chamado. Mas quando a gente não está conseguindo escutar tão claramente o que Deus está falando, ou quando a gente sai dessa ordem, você começa a ver consequências, coisas que vão acontecendo. E eu posso dar uns exemplos na minha vida que aconteceu. Eu lembro que quando Theo tinha nascido, meu primeiro filho, tinha umas coisas que eu estava orando. Eu estava pedindo a Deus por direção. E eu não estava pegando uma resposta. Eu não estava sentindo que Deus estava me dando uma resposta. E eu continuei orando, falando, Deus, eu preciso saber o que eu vou fazer.
O que que eu vou fazer, Deus? Me dá a direção. Me fala, porque eu preciso obedecer, eu sei disso. E aí, depois de muito tempo, Deus respondeu para mim falando assim: por que que você quer que eu fale mais coisas se você não está obedecendo o que que eu já falei para você fazer? Porque o nosso Deus, ele não vai dar novas instruções se a gente não está obedecendo as instruções que ele já nos deu. E quais são aquelas instruções? Que são bem claras. São as instruções que ele deu para mim como marido, como um pai e como filho. A palavra fala: filho, honra teu pai e tua mãe. A palavra fala: marido, ama tua esposa como Cristo amou a igreja. Fala para os pais, para ensinar os filhos no caminho. No caminho. Então, essas coisas, se eu não tiver já vivendo as coisas que Deus está me chamando, vai ficar muito difícil eu poder escutar o que ele está falando para eu fazer, porque eu não estou obedecendo o que ele já tem me chamado a fazer. E uma outra coisa que Deus fez em mim também foi que ele me mostrou, através da passagem em Mateus 21, que fala assim, que um homem tinha 2 filhos. Ele foi para o primeiro e falou: filho, vai e trabalha hoje. E ele respondeu: eu não vou. Mas depois mudou a mente e foi. E ele falou para o outro filho: vai e faça a mesma coisa. E ele falou: eu vou, mas não foi. E aí Jesus perguntou: qual que fez a vontade do Pai? Aquele que foi e fez. Então, o que que Deus espera de nós é atitude, é obediência, é fazer o que que ele nos chama a fazer. Não adianta a gente só falar que vai fazer e não fazer. Porque se a gente só falar que a gente vai fazer e não faz, quando a gente pedir para escutar de Deus, a gente não vai escutar nada. Porque a gente não está obedecendo o que ele já nos chamou a fazer. A gente não está sendo obediente. Mas quando a gente vai e faz, ele vai falar: muito bem, meu filho, e vai nos dar mais instrução. Porque lembra, ele está nos moldando no caráter de Cristo. E ele faz tudo em ordem. Então, qual é a direção que Deus dá para a gente, com nossos filhos? A palavra tem bem clara, né? Então, em Provérbios 19, 18, fala sobre disciplinar seu filho. Porque tem esperança nisso e que você está ajudando que o coração dele não vai para a morte, né? Depois, em Provérbios 22, 6, fala sobre ensinar o seu filho no caminho e mesmo depois de velho não se desviará. E depois, em Efésios 6, 4, fala sobre a mesma coisa. O senhor pode ler para mim, Deri? Qual que você quer que lê, filho? Efésios 6, 4. Efésios 6. Uhum. Vou ler, meu irmão. A vossos pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, Deus nos dá a instrução sobre o que fazer. Então, a gente tem isso. E eu acredito que todos aqui já conhecem isso. Agora, como que a gente pode ter certeza que a gente vai ser abençoado nisso? É na obediência e andando na dependência do Senhor. É entender que Deus tem a resposta para tudo. E que Deus nos guia em tudo. E que nisso Deus quer usar o seu relacionamento como um pai, como marido, como filho, para ajudar a moldar o caráter de Cristo. Eu tenho um testemunho também que quando o meu primeiro filho nasceu, Theo, Rebeca foi para o hospital e estava tendo umas dificuldades no parto e algumas coisas, e ela olhava para mim e falava: Bi, o que que a gente faz? E a gente tinha acabado de casar e eu tinha aprendido que eu não sou nada e que Jesus é tudo e que eu não posso errar de novo como que eu errei no passado. Então eu falei com ela: Deus vai falar. E quando ela olhava para mim, eu olhava para Jesus. Falava: Jesus, me ajuda, porque eu não posso errar. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem a direção para nós. E Deus respondeu, e eu falava com ela: Rebeca, Deus falou que vai dar tudo certo, que vai estar bem. Pode ter certeza, Deus está falando. E deu tudo certo.
Depois passou o parto, chegou na hora de dar leite para o neném, e o doutor entrou e falou: você não está produzindo leite, não vai dar certo, vai ter que dar fórmula, e é porque seu corpo não está produzindo leite. E aí Deus falou bem claro para mim, naquele momento, para falar com o doutor, para dar licença, para eu poder conversar com minha esposa. E aí ela olhou para mim da mesma forma e falou: Gabriel, o que a gente vai fazer? E eu falei com ela que eu pedi a Deus, e Deus falou comigo assim, que vai dar tudo certo, que chamar o doutor e falar o que ele precisa, que Deus capacitou ela para aquele momento e que ia dar certo. E ela produziu leite. A gente sabe que tudo que Deus faz é um milagre, mas a transformação de um coração é o maior milagre que tem. E que tudo isso que ele vai fazendo, ele tem feito para criar um entendimento e moldar a gente de uma forma que a gente consegue entender isso com mais clareza. E isso tudo nos ajudou para desenvolver isso, porque isso é uma coisa desenvolvida, que Deus vai trabalhando no nosso coração. E aí foi acontecendo outras coisas, e a gente começou a aprender, se tem alguma pergunta, vamos pedir a Deus pela resposta, porque Deus vai dar. Porque o momento que você para de pedir a Deus e você começa a fazer com sua própria força, você está saindo da dependência do Senhor. E aí é onde que muitos erros acontecem. Então, isso aí nos ajudou a desenvolver exatamente o que em 1 Coríntios fala, que se minha esposa tem uma pergunta, ela chega para mim, e a gente chega junto e fala com Deus. A gente abre o coração a Deus, porque Deus é o nosso Pai, e Ele quer escutar. E Ele quer escutar o que a gente tem no coração. E Ele vai cuidar da gente, porque a palavra fala assim, buscai primeiro o reino, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, o que são essas coisas? Tudo que a gente precisa, Ele vai cuidar. A gente tem que buscar dele primeiro. E lembrando que tudo isso, o casamento não é fácil, mas Deus usa isso. Ele usa duas pessoas que se tornam um para um propósito. Ele usa isso para te aproximar de Jesus. E é tremendo o que Deus vai fazendo através disso, através de criação do filho. E o homem tem um papel muito importante nisso. O homem precisa responder ao que Deus está chamando ele a fazer. Deus falou sobre o cabeça. E muitas esposas falam assim, se meu marido não fizer, eu vou fazer. Mas o que precisa ser feito é orar para que Deus toque no coração do marido, para que o marido faça o que Deus está chamando dele. Isso é muito importante. A casa dividida não fica em pé. Tem que estar os dois, no mesmo jugo, buscando ao Senhor. E Deus vai abençoando muito isso. E os filhos são uma coisa tão tremenda. Alguém falou comigo sobre que falar sobre a disciplina de filho é um detalhe tão íntimo quanto eu falasse com alguém sobre qualquer coisa que está passando entre eu e minha esposa. Por quê? A vida dos seus filhos foi colocada na tua mão por Deus, com responsabilidade de cuidar e criar ele, ensinar ele nos caminhos do Senhor. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu não posso chegar e falar sobre meu filho de qualquer forma, para qualquer pessoa. Eu preciso saber que quando eu estou falando sobre meu filho, eu estou falando sobre uma vida que Deus botou nas minhas mãos e que eu não sou capaz de criar ele sozinho, mas Deus me capacita através do Espírito dele. E através da vida de Cristo, eu posso ensinar ele no caminho. E ele vai poder aprender e crescer nesse caminho e desenvolver um relacionamento com Deus e um amor por Deus e um temor a Deus. Então, isso aí vai acontecer por obediência e viver essa ordem de Deus que ele estabelece. Então, tem muitas... Você quer falar? Essas coisas todas, assim, eu tenho aprendido também que não podemos fazer sozinho. Precisamos buscar conselho. Precisamos ter alguém sobre nós, discipulador que nos discipula, nos ajuda. A gente não pode andar sozinho. Por isso que tem o corpo. Deus não quer que a gente
anda independente. E tem muitas outras coisas também, mas eu queria deixar minha esposa poder falar um pouco, que ela tinha. Yeah? Oh. Eu só queria me apresentar primeiro, que eu sou Rebeca, esposa de Gabriel, filha de Júnior, que é Nora, mas ele realmente é meu pai. Português não é a minha primeira língua, então me perdoa se é um pouco difícil me entender, eu estou tentando meu melhor. E eu não cresci no reino, eu fui batizada 7 anos atrás, então meu base era tudo do mundo, que eu conhecia sobre o ordem de Deus. Não tinha ordem na minha casa. E disciplinando os filhos, eu tinha um outro entendimento sobre isso. E quando eu fui para o reino de Deus, quando eu fui batizada, arrependi, quando eu comecei a estudar a palavra e meu marido me ensinou, eu podia aprender sobre a ordem de Deus e sobre a maneira certa de criar seu filho no caminho de Deus. E é muito incrível a diferença entre como eu fui criado e como eu posso criar meus filhos. E eu queria só compartilhar 2 coisas que meu marido tocou um pouquinho sobre uma para as mulheres, não para os homens, desculpa, mas alguma coisa que é muito perigoso para as mulheres é quando não tem um homem que faz o papel da cabeça, que ele não lidera a casa, que ele não traz a palavra ou as mensagens de Deus para casa. Então, usualmente, o que acontece é que a esposa tenta pegar esse lugar. E ela faz, provavelmente, não de propósito, é só porque está vazio e alguém tem que fazer. Então, isso é uma parte muito perigosa que nós precisamos tomar cuidado, porque a gente quer que as coisas sejam feitas, isso é a natureza da mulher, mas em vez de usar a força de Deus, a vontade de Deus, a gente está usando a nossa própria força, que vai destruir a nossa casa. E uma outra coisa que a gente não percebe muito, um outro caso, né? É quando a mulher e o marido compartilham esse lugar. Que os dois lideram a casa, que os dois tomam as decisões juntos, que os dois fazem tudo juntos. O marido não faz nada sem a mulher. Que isso também é perigoso, porque Deus não colocou assim, homem e mulher. Ele colocou assim. Eu não estou falando que o homem deveria fazer toda decisão sem conversar com a mulher, mas eu estou falando se o homem sempre está conversando sobre a mulher, com a mulher sobre essas decisões e não com Deus em primeiro lugar, isso também vai destruir a casa. Porque o homem recebe diretamente por Deus, a mulher recebe pelo homem. E depois vai para os filhos. Isso é um caso muito perigoso que, a maioria das vezes, a gente não percebe que está acontecendo. Mas isso é desordem. E não é bom para a sua casa. E a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente vê, se a gente vê que nosso marido não está tomando esse lugar, ou a gente está compartilhando esse lugar com ele, a gente precisa tomar um passo para trás e seja submisso à ordem de Deus, que Deus é perfeito, e Ele vê tudo, Ele vai fazer. E a gente precisa continuar orando para nossos maridos, que Deus dá os dons específicos, que Deus fala com eles, que Deus dá direção, e ora para nossos corações, para a gente poder escutar e obedecer o que o marido traz para nós. Uma outra coisa que foi revelado para mim depois que Theo nasceu, que a gente nunca pensou eu nunca pensei nesse topic, esse assunto. É quando Theo tinha 2 anos e a Eliana tinha, tipo, quase 1 ano. Era só eu e eles, né? E eu falei com Tal, você vai, fica aqui, eu vou corrigir a Eliana, leva para o outro quarto.
Ele falou para mim, mas mamãe, você não tem autoridade de fazer isso. Eu falei, ok, tal, é verdade, eu não sou autoridade dessa casa. Mas quando papai sai da casa e ele não está aqui, a autoridade cai em mamãe. É alguma coisa que eu acho que não está falado muito. E quem é o principal de disciplinar os filhos é o pai. E quando ele está na casa, essa autoridade vai para mim. Mas se ele está na casa, se ele está ao redor, se ele está presente, ele que precisa, ele é o principal de disciplinar e de dar direção para os filhos. E se ele está na casa, tipo, alguém me perguntou, mas se ele fez algo contra mim? Eu falei, não importa, porque realmente não é contra você, sempre é contra Deus. É pecado, então é contra Deus, não é contra você. Se ele bateu em você, isso não quer dizer que é contra você, é contra Deus, é rebeldia, é raiva. Então, não importa se é um pecado contra você, porque é contra Deus, mas sempre é o marido, o pai, que vai fazer essa disciplina. E você vai ver se você aplica isso, como vai fazer uma grande diferença para as mulheres também. Porque a maioria das mulheres, elas carregam essa, eu faço também, essa responsabilidade de disciplinar no caminho de Deus. Não querem que eles erram. Eu faço isso muito. Eu sinto muita responsabilidade de fazer meu melhor para ter certeza que eles não estão caindo no pecado, para fazer tudo com minha força, mas não é minha força. Deus fez perfeito tudo. É incrível como o homem foi capaz com essa autoridade que veio de Deus. Quando eu tento dar direção para minha filha, a Liana, que é a segunda, nossa segunda filha, é tão mais difícil para mim do que para meu marido. Eu posso falar tanto para ela e ela não escuta, mas Bi só olha para ela e ela corre para escutar. Eu tô vendo a bênção de Deus com isso, porque não é ele, não é o jeito que ele trata ela, é porque Deus está abençoando ele com essa autoridade. Eu acho isso muito lindo. É muito difícil para a mulher abrir mão disso, mas a gente vai ver que a gente gasta nossa energia fazendo coisas que não é nosso papel. Quando a gente tenta pegar o lugar do meu marido em sendo a primeira autoridade de disciplinar, ó, ser a autoridade da casa, faz decisões da casa, a gente vai ver que a gente está gastando nossa energia e nossas forças, porque não é nosso lugar. Eu não fui feito para fazer isso. Então, quando eu tento fazer isso, vai dar errado. Eu vou estar muito cansada e sobrecarregada e estressada e provavelmente fica muito bravo e chateado com meu marido. Então, é muito difícil ficar quieta, ficar manso, ficar submissa. Não é nossa natureza, especialmente minha, como foi criada. Mas, quando a gente pratica isso, devagarzinho, devagarzinho, vai ser mais natural para nós. Eu não estou falando que eu sempre estou submissa, porque isso é mentira. É um trabalho todo dia obedecer meu marido lindo. É muito difícil. Mas é o que Deus quer para nós. E eu sei quando eu faço, eu estou obedecendo a Deus. Mais alguma coisa que eu queria compartilhar? Alguém compartilhou com nos fundamentos? O papel da mulher é para obedecer a Deus. Sim, é obedecer o marido, ser submissa ao marido. E alguma coisa que foi Mário Fagundes que falou é quando você está desobedecendo seu marido, você está desobedecendo a autoridade que Deus colocou na sua vida. E isso abriu muito meus olhos e me deu muito temor. Então, se ele fala alguma coisa para mim, eu falo, eu não concordo. Eu estou basicamente desrespeitando a Deus e o que Deus falou com meu marido para falar comigo. E isso me deu muito temor, que eu preciso prestar atenção nisso. Que não é meu marido. Eu não quero obedecer meu marido. Eu não quero fazer o que ele quer, o que ele manda. Mas eu quero fazer. Eu não tenho temor de Bi, porque ele é homem. Mas eu tenho muito temor de Deus. Eu quero agradar a Deus e não no meu marido. Então, quando eu estou sendo submissa,
obedecendo o que meu marido mandou, eu estou agradando a Deus. E isso que é muito importante para mim. Isso que importa. Eu não ele muito, mas eu não tenho temor dele, né? E agradar a Deus é mais importante para mim do que qualquer coisa. Amém. Só para continuar numa coisa que ela estava falando, é que ela está falando sobre quando Deus fala, né? Porque a gente não precisa concordar em opiniões e coisas assim, igual, eu gosto de azul, ela gosta de vermelho, mas quando Deus fala através do homem, a mulher precisa entender isso, que Deus está falando. E quando a esposa entende, quando a Rebeca tem essa posição e fala, não, eu sei que Deus vai responder, que Deus vai usar a sua vida. Para o marido, isso gera um temor muito grande no coração, porque ela está tendo a atitude perfeita diante de Deus. E eu não posso errar, eu não posso falar nada que vem de Gabriel, ou que eu penso que é certo ou errado. Eu preciso buscar do Senhor com toda a minha força para poder transmitir o que Deus quer falar, e não o que eu penso. E isso é uma coisa que todos os homens aqui, maridos, as nossas famílias dependem da gente. Nós precisamos buscar do Senhor, não só nos momentos difíceis. Porque meu pai sempre me fala assim, o momento de preparar o barco para a tempestade não é durante a tempestade, é antes. Então, o momento de buscar o Senhor é hoje, é todos os dias, todos os momentos. E não é só ler a palavra só para ler, mas é meditar na palavra, é escutar do Senhor e estar sensível para ver o que Ele quer transformar nos nossos corações. E quando a gente entende o que é que Ele quer mudar, a próxima coisa que vamos enfrentar vai ser diferente, pode ser mais difícil, mas a gente vai estar mais capacitado, porque a gente vai estar mais cheio do Espírito Santo de Deus. Lembre que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Precisamos buscar mais de Deus. Eu não posso chegar na minha casa e querer poder ser usado por Deus se eu não estou obedecendo o que Deus chamou. Então, toda hora que eu vejo que alguma coisa está fora de ordem na minha casa, o primeiro lugar que eu olho é o meu coração. Porque tudo pode estar começando aqui. O que eu estou permitindo entrar na minha casa? Porque minha esposa e meus filhos foi posto nas minhas mãos para poder ensinar e cuidar deles no Senhor. Pelo que Deus me capacita a fazer. Então, talvez eu não estou sentando com minha esposa e lendo a palavra junto com ela. Talvez eu não estou transmitindo para ela o que Deus tem colocado no meu coração. E talvez eu não tenha buscado do Senhor. Talvez eu estou frio e não posso estar frio. E tudo isso nos leva a ver o que eu estou fazendo que Deus não espera de mim. E que se a gente buscar mais dele, a gente vai começar a enxergar mais. E cada vez as coisas vão ficar mais fácil, as coisas que já estava enfrentando antes, e vai ter novas coisas, porque Deus vai nos preparando para essas coisas. Então, a gente, como os homens, temos uma responsabilidade muito grande. A gente precisa buscar do Senhor, a gente precisa encorajar um ao outro, precisa compartilhar testemunhos, buscar conselho, porque o nosso coração é enganoso. A gente pode pensar que a gente está fazendo o que é certo, mas fazer o que é errado. Porque só tem um que é bom, isso é Deus. Nós não somos bons, mas através de Jesus Cristo podemos viver o que Deus espera de nós. Então, precisamos um do outro, precisamos buscar do Senhor, e é agora, não é amanhã, é agora que precisamos. E os nossos filhos são reflexão nossas. A gente não pode esperar que nossos filhos façam algo diferente que a gente faz. Eu não posso ensinar meu filho a não mentir, mas eu minto. Eu não posso ensinar meu filho a me honrar e respeitar e obedecer a mãe dele se eu não honro meus pais. Eu preciso dar exemplo, eu preciso viver, eu preciso estar andando no caminho que é Jesus Cristo e perseverar até o fim. E assim ele vai poder aprender o que eu estou tentando ensinar a ele. Então, isso que Becca falou é uma parte muito importante, porque a esposa e o marido precisam estar junto nisso.
E a ordem de Deus é estabelecida por Deus, não por alguém, alguma outra pessoa. Então é isso, meus irmãos. Tem outras coisas também, mas eu acho que isso é o nosso testemunho de que Deus tem feito, e a gente está aprendendo muito. Cada filho é diferente, então cada um tem uma forma de se expressar, e o que eu aprendi é que quando meu primeiro filho nasceu, minha esposa perguntou, ele pode fazer isso? E eu falei, a gente vai orar. E eu orei por uns 2, 3 dias, e Deus finalmente respondeu e deu paz no coração, e eu falei, sim, querida, a gente pode fazer isso, Theo pode fazer isso. Depois, a Eliana nasceu, e aí Rebeca foi e falou, não, tá jóia, ela também pode fazer. Mas aí Deus chamou minha atenção e falou que a gente precisa buscar a dependência dele em tudo. Só porque ele falou que podia fazer ontem, não quer dizer que também pode repetir fazendo amanhã. Quer dizer que ele quer a nossa obediência em tudo. Ele quer que a gente busque nele em tudo. Então, isso é um perigo muito grande, que as pessoas, quando vai buscar direção, busca do Senhor a primeira vez, mas aí chega uma outra pessoa buscando direção sobre mais ou menos a mesma coisa, mas aí já não está pedindo mais direção de Deus. Está falando, não, já sei a resposta a isso. Mas a resposta sempre é buscar do Senhor, andar na dependência dele e lembrar que isso é o que ele espera de nós. Amém, Bi, amém. Glória a Deus pela vida de vocês. É um testemunho tremendo. Eu tenho certeza que o Senhor, através da vida de vocês, tocou em muita gente hoje que precisa ouvir isso, que precisa ter esse direcionamento, não de Gabriel, não de Rebeca, mas do Senhor, né? E vocês estão sendo usados hoje pelo Espírito Santo para trazer esse testemunho de vocês para a gente hoje aqui. E a gente é muito grato ao Senhor pela vida de vocês.